Fala pessoal, estamos de volta aí com mais um episódio da série ONG Missão Ajudar. O pastor José Wetzel vai continuar apresentando esse projeto que acontece lá na cidade de Acopiara, interior do Ceará. Então, desde já, peço aí mais uma vez que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Tá? Então, vamos ficar aí com mais um conteúdo do pastor José Wetzel, ONG Missão Ajudar. Eu sei que o senhor tem um projeto lá pela missão, né, no futuro aí, o senhor já conversou comigo, que é levar água para algumas vilas, né, para alguns locais, até um projeto assim que eu acho fantástico, né? O engenheiro não ajudou. O engenheiro não ajudou, não. O engenheiro está demorando para ajudar. É um projeto fantástico. Eu gostaria que o senhor falasse pelo menos isso que está no seu coração, que eu acho que você não conseguiu ainda iniciar e executar, mas eu acho que é assim, um projeto formidável, né? Isso. Na realidade, um dos grandes projetos, hoje a água lá está tranquila. Sim. Porque desde 2020, né, voltou a estação de chuva, o que eles chamam lá de inverno, né, que é o período de chuvas. Né? Isso voltou com toda a força e tal. Então está tranquilo hoje. Mas é um problema, a seca no Nordeste não é uma questão de Deus. Sim. Como as pessoas, é Deus e tal. Não, é uma questão do clima, do local, tem a ver com toda a questão da região. A região é árida, a região é árida, né? Então, nós temos, por exemplo, de 2012 a 2019 foram 7 anos de seca. Nessas viagens missionárias que eu fazia, eu cheguei a ter período que eu fiquei lá em uma vila, que eu fiquei 2 dias sem tomar banho, porque não tinha água para tomar banho. Tinha água para beber, porque tinha garrafão. Tinha que separar, né, o que você podia fazer, tal, né? Mas não tinha água para entendeu? Deu um problema, só tinha um poço na vila, poço profundo, que jogava água para a caixa. Aí, com a caixa grande lá, né? E aí, deu um problema na bomba. Aí, só tinha aquilo ali, aí deu um problema na bomba até eles chegarem, a prefeitura enviar alguém. Então, passamos 2 dias sem água. Então, é bem assim. Então, esse projeto que eu tenho para lá é o seguinte, digamos assim, é um projeto, mas que envolve 2 frentes. Primeira frente são poços artesianos. O lençol freático do Nordeste é riquíssimo. É muito rico o lençol freático, né? Então, não falta água embaixo, tá? E água lá não precisa ir 100 metros, 100 e poucos metros, não. Com 60, 70 metros você já tem água, né, nos poços artesianos que cavam lá. Porque, na realidade, os governos que deveriam estar fazendo isso, os municípios e tal, principalmente, recebem muitas vezes verba federal, acabam não fazendo o que deveriam fazer, na realidade. Eles não fazem porque dá para se ajudar a resolver, em parte, o problema da água lá. Então, um dos projetos é cavar poços artesianos. Porém, cavar poço artesiano é muito caro. Sim. Então, se você tem a máquina, se você tem aquela máquina que cava, aí já barateia bastante. A sua despesa vai ser com o pessoal para operar e com aqueles canos, então, que eles vão, né, entendeu, colocando, né? Então, essa vai ser a despesa que aí vai ser bem mais. Mas hoje, eu não tenho o preço atual, mas hoje era, um tempo atrás, pelo menos R$ 120 por metro. Então, imagine, um poço de, vamos dizer assim, 10 metros, R$ 1.200, entendeu? 20 metros, 2.400, então, mais de R$ 10.000, 12, 14 mil reais, dependendo da profundidade. Então, dependendo da profundidade, tá? Então, tem esse problema, né? Esse é um projeto. Para levar água para onde? Para as pequenas vilas, tem pequenas vilas que não é para uma família, é levar água onde tem um grupo de pessoas. Aí ali tem uma caixa, né? Se constrói uma constrói uma caixa, aquela joga água para a caixa, e aí a caixa alimenta, então, entendeu? Exatamente.
Então, esse é um projeto. O segundo projeto, atrelado a esse, é exatamente ter o foco, o pensamento de que água é um bem, entendeu? Para a sobrevivência humana, né? Um dos bens principais. E água no Nordeste, água em região árida, é mais necessário ainda. Então, e você tem um problema do descarte de uma água que pode ser reutilizada. A água que nós chamamos de água de reuso. Tá? É aí que entra o engenheiro que não Aí que entra o engenheiro. Aí que entra o engenheiro que não foi isso. Então, qual é esse projeto? Enquanto você tem o poço artesiano dando água limpa para as pessoas beberem, tomar banho, cozinhar, fazer tal, você tem, então, digamos que uma pequena localidade tenha 10 casas. E hoje você tem um problema. Nessas regiões, a água que sai, então, do esgoto dessa família, do banheiro, do vaso sanitário, da cozinha, de lavar as coisas e tal, de tudo, ela é descartada na natureza. Então você ainda tem um problema que há digamos assim, uma contaminação entendeu, do lençol freático. Então, se você reutilizar essa água, você vai resolver um problema ambiental e você ainda vai ter uma água de reuso, não para cozinhar, não para beber, não para tomar banho, mas para irrigação. Irrigar para dar para os animais, que é uma das grandes necessidades lá, para, por exemplo, irrigar pequenas plantações de capim para esses animais, para também irrigar a questão que é um dos projetos, aliado a esse projeto, eu tenho um projeto de palma, plantar palma, para a alimentação dos animais, do gado, das ovelhas, que lá tem muita ovelha, cabra, né, entendeu? A alimentação. E a palma, depois que ela dá, então, a cada 6 meses tu tira é só você cortar, você tira, e ela rebrota, e em 6 meses já está pronto de novo para ela, entendeu? Você colher novamente. E a palma ela é muito nutritiva e ela tem muita água. Então, enquanto ela alimenta o animal, ela também, digamos assim, hidrata o animal. E lá os governos não se preocupam com isso. Então, infelizmente, Então, aquilo que o senhor começou, quando o senhor começou a falar do projeto social e da igreja em si, de dar a vara, ensinar a pescar e em primeiro momento dar o peixe, né? Mas depois dar a vara, ensinar o anzol e ensinar a pescar. Mas infelizmente muitas políticas públicas são voltadas aí para manter as pessoas no cabresto. Isso não é diferente no Nordeste, né? Ainda mais no interior do Nordeste. Né? E fazer isso tudo, né? Voltando na tecla, né? Sem a questão religiosa, né? Sem impor, porque senão seríamos a impor e a colocar seríamos segregacionistas. Perfeito. E nós não somos segregacionistas. O cristianismo não é segregacionista. Se alguém, digamos, trata dessa forma por aí, está errado. Isso não é o ensino de Jesus. Jesus ensinou até a gente amar os nossos inimigos. Ele fala, né? Se você ama só os seus amigos, que valor tem? Exatamente. Bom, já que a gente voltou aí no assunto, né, da pregação do Evangelho, a missão, ela tem hoje missionários no território nacional, pessoas que pregam, pessoas que levam o Evangelho, como é que funciona? Sim, veja bem, nós temos esse trabalho social, porque nós entendemos que a missão da igreja ela é cuidar do espírito, da alma, mas também do corpo. Isso é a missão integral da igreja. Ela cuida do ser humano por completo. Não, porque o espírito, a alma vai para a eternidade, então a gente cuida dessa parte aí. Mas enquanto o ser humano estiver na Terra, ele precisa dos cuidados do corpo. Então, por isso que a gente se preocupa com um todo, não apenas com uma parte. Então, nós temos hoje missionários nossos. Nós temos, que são nossos missionários mesmo, enviados sempre, lembrando, nós somos uma missão. Somos uma organização não governamental e somos uma com foco missionário, social e missionário, somos uma missão, tá? E essa missão, ela tem esse foco social e missionário. Social, cuidar das pessoas, tendo como princípios os ensinos de Cristo, e missionário, lógico, levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E aí nós temos uma família, que é mantida em parte por nós, não é integral, a gente mantém uma parte do sustento deles,
né? Talvez eu não sei exatamente qual o orçamento de vida da família, mas talvez uns 30% da manutenção deles é conosco, por aí. Né? Eu não posso dizer, porque a manutenção lá da família ela não é muito alta, é baixa, né? Uns 30% mais ou menos. Tá? A gente tem, esse é missionário nosso lá mesmo, é um casal, ela é cabeleireira, inclusive o curso de cabeleireiro da missão, é ela quem coordena. Quando teve, no caso, ela quem coordenou, né? Que ela faz parte da Associação de Cabeleireiros da cidade, né? Então, ela quem coordenou, irmã Cleide, né? Ela e o esposo dela, né? E eles, então, trabalham na igreja local, ele é presbítero e eles dirigem 3 pequenas congregações nos sítios e vilas. E nós ajudamos, damos suporte a esse trabalho espiritual que eles fazem. Um fica na Vila Muquem, onde eles são os coordenadores do nosso, onde tem um colégio, lá no sítio Muquem, né? Eles são os coordenadores lá. Aí nós temos, fica a 6 quilômetros da cidade, a 10 quilômetros da cidade. Nós temos na Vila do Bom Lugar, nós temos uma pequena congregação que eles também dirigem, e a 20 quilômetros mais ou menos da cidade nós temos um trabalho que está iniciando, né? Começou esse ano. E então eles dirigem também. E a missão nós entramos, nós ajudamos, que hoje sou eu, assim, a missão especificamente, diretamente sou eu, tem a nossa missionária daqui do Rio de Janeiro que trabalha conosco lá, e tem a diretoria da missão, a Gracimara, que é a nossa tesoureira, o Junierson, né? Nós damos todo esse suporte financeiro e também o suporte de estar, muitas vezes, ministrar. Eu estou sempre para ministrar, né? Junto com eles. Eu vejo as fotos suas lá, né? Lá embaixo no árvore. Isso. Tem uma casa lá na Vila Fortuna, no sítio Fortuna, então, tem uma casa, nós estamos... essas imagens, hein? Pode passar. Tem uma casa, tem uma cerca de pau a pique mesmo, essa cerquinha, né, entendeu? De madeira, né? Então a gente realiza os trabalhos lá na frente. Se chove, aí entra todo mundo para dentro de casa, né? E aí fica tudo abarrotado lá, né? E aí a família já nos cedeu um terreno do lado, já papel passado para a igreja, não é para a missão. Sim. Lá é da igreja, né? E a missão dá esse suporte. E aí nós temos também, em outra região, um sítio chamado Panelas. Só antes de você falar da outra região, esses deslocamentos, eles têm carro ou como é que eles fazem isso? Esse deslocamento é feito com o carro da igreja, da missão, o nosso carro, né? E esse casal de missionário, quando o carro da missão não pode, eles têm motinha, né? Então eles pegam a estrada, vão de moto. Porque sempre que você fala, né, 5 quilômetros, para quem é, de repente, né, de uma região metropolitana, 5 quilômetros, por exemplo, é a distância da minha casa para o meu escritório, né? Sim. Tranquilo, a gente tem... Você pensa numa região metropolitana, tem Uber, dependendo do lugar, tem mototáxi, tem ônibus, tem trem. Lá não é assim, né? É uma estrada e você vai. Esburacada, né? Normalmente é terra, né? Chão, né? Então, toda vez que você fala 5 para cá, 20 para lá, eu já penso como que esses missionários fazem para chegar. Então, nós temos, por exemplo, no Muquem, são 6 quilômetros, é estrada de chão. No Bom Lugar e na Fortuna, você pega a rodovia que vai para outra cidade. Aí é asfalto. Sim. É asfalto. Você vai no asfalto. É 10 quilômetros e o outro é 20 quilômetros. Aí é asfalto mesmo. É mais tranquilo. Agora tu vai para o outro lado, que é onde nós damos assistência a mais duas regiões, que é o sítio Panelas e o sítio Logradouro dos Bernardos. O sítio Panela é toda quinta-feira. E o Logradouro dos Bernardos é uma vez só no mês, né? Às quartas-feiras, uma vez no mês. Então, essas localidades aí é chão. 15 quilômetros um, 18 quilômetros outro. E aí, por exemplo, 15, nós duramos hoje em média para as Panelas, porque por causa das chuvas, as estradas ficaram, por uma região, impraticável. Então, nós temos que dar uma volta grande. Então, nesse período, nós estávamos... Eu não sei se já acertaram lá a estrada, eu nem perguntei ao pessoal, mas nós estávamos fazendo, por exemplo, para o sítio Panela, nós estávamos fazendo em média de 50 minutos, 45, 50 minutos para andar 15 quilômetros. Né? Para o Logradouro, 50, uma hora mais ou menos. Tem uns motoristas lá que estão acostumados, entendeu? Vão 40 minutos, tá lá. 45 mais, tem aqueles mais tranquilos, que vai devagarinho, com cuidado. Né?
Então é bem assim. Então nós damos essa assistência espiritual a essa localidade. E nós temos os nossos voluntários que nos ajudam, que são da igreja local. Na área social, sim, são da Assembleia de Deus. Na área social nós temos os voluntários. Na área espiritual também nós temos. Por exemplo, eu não dirijo. A missão nos foi doada a Hilux, né? Eu não dirijo. Foi doado uma Hilux? Foi doado uma Hilux esse ano para a missão. Você está falando Hilux, o pessoal fala, poxa, como é que é o projeto? Tem uma Hilux. Pois é, foi doado, tá, gente? Foi doado, né? Não é? Oh, Deus! Tá, foi doado, tá? A Hilux. Aí, entendeu? A gente, eu não dirijo. Ninguém da diretoria dirige. Quer dizer, dirige o nosso vice-diretor, mas ele mora hoje em outra cidade, o Lenilson, que o Léo conhece. O Léo conhece, né? Aí, mas nós temos hoje pelo menos 5 motoristas que nos ajudam. Um é um advogado da cidade. Ele é advogado, ele é empresário, que ele tem uma serraria, ele vende carro também, e ele ainda tem os bois dele por lá. E ele ainda acha tempo para as terças-feiras levar a equipe lá para Vila Fortuna, e ele ser o motorista. É interessante, né, você estar falando isso. Quando eu comecei na igreja, eu pensava, eu sempre gostei muito de música, né? A gente já teve essa conversa até. Eu pensava assim, bom, como é que a gente faz para servir? Vou servir tocando, né? Meu destino vai ser tocar. Vou tocar violão, vou tocar bateria, E no reino de Deus não é muito assim, né? Você não faz o que você gosta, o que você quer, ou necessariamente só o que você tem de talento. Você faz o que precisa ser feito. Sim. Né? Então, ele é advogado, ele é motorista, e, assim, deve ofertar dinheiro mesmo, né? Sim. Em várias frentes de trabalho. Isso. É isso aí. No dia que ele, por exemplo, ele vai na Hilux da missão, aí ele tem que passar a Hilux da missão, lá em casa não tem garagem que dá para a Hilux da missão. Lá tem 2 carros, que é da minha sobrinha, do esposo dela, ficam na garagem, não dá para guardar o... E aí nós guardamos... também, né? É no mesmo lugar que eu fui? É no mesmo lugar, isso. Aí nós guardamos numa garagem que fica uns 400 a 500 metros lá de casa. Aí ele tem que passar lá em casa, pegar a chave do carro para ir para a garagem, deixar o carro dele lá, entendeu? E aí pega. Aí tem dia que ele sai lá, não, pastor, eu estou indo daqui, já estou indo atrasado. Aí às vezes eu não vou, naquele dia eu vou para outro lugar. Eu estou indo direto, estou indo pegar Cordolino e Cleide. Cordolino não estranho não, tá? É o nosso missionário lá. Raimundo Cordolino e Cleide, né, que é a esposa dele. Estou indo pegar ele, estou indo pegar fulano, que vai também, e estou indo no meu carro mesmo. Ele também tem uma Hilux dessa fechada, né? Aí ele pega e vai no carro dele. Então esse camarada é bem assim, bem doador, se doa, né? Entendeu? Vai só para ajudar a gente mesmo. Então além desses missionários, né? Vocês ajudam aqui lá no interior, lá no Nordeste, vocês ajudam ainda missionários no exterior? Sim. Aí nós temos, nós temos, o Jonadab teve... nós temos 2 missionárias hoje em Fortaleza, que é nossa também, é da igreja lá da cidade, foi enviada por nós, foram as primeiras missionárias enviadas. Foi enviada em 2017. Uma em junho de 2017 e a outra em novembro de 2017. Uma já até casou ano passado, né? E a outra não, é solteira ainda. Então uma trabalhou 4 anos em Cabo Verde. Ficou de 2017 até o final de 2021 em Cabo Verde, África. Aí ela retornou, serve hoje na base da Vida em Foco. A Vida em Foco é uma missão que tem em Fortaleza, que é nossa parceira. Nós enviamos muitos jovens lá da cidade de Acopiara para serem treinados por eles lá em Fortaleza, né? Estão ainda em fase de treinamento, aprender o que é o trabalho missionário, né? E aí a Lídia, também a outra missionária que casou ano passado, trabalha também lá. Só que a Bruna Duarte, ela está lá servindo, mas ainda não está claro se ela vai ficar na base da Vida em Foco, Fortaleza, que ela trabalha nas favelas, nas comunidades carentes de Fortaleza. Ela e essa outra missionária, o esposo dela. Tá? Então ainda não ficou claro se ela vai ficar lá ou se ela vai voltar para a África no ano que vem. E se ela voltar, certamente não é para Cabo Verde, mas talvez para Guiné-Bissau, onde essa outra missão, essa Vida em Foco, está começando também uma base lá. Aí nós temos essa parceria. Então, esses são nossos missionários. Né? Vocês ajudam financeiramente ainda? Sim, essas nossas missionárias, essas 2 nós mantemos metade do sustento delas.
metade do sustento sai do... O sustento delas é basicamente um salário mínimo. Nós enviamos meio salário mínimo, a base de meio salário mínimo por mês para elas. Agora com você explicando mais essa questão, me chamou a atenção o número de parceiros, né, que acaba... que você tem a questão, citou a Cefaz, que é a secretaria, que tem uma ajuda fixa, mensal e tal. Aí agora você também tem uma parceria no sentido de treinar os obreiros, de treinar... Né? Sim, nós enviamos e eles treinam lá, porque eles têm 2 cursos por ano, que é uma escola de missões. Eles têm em janeiro e em julho. Nós vamos ter futuramente a nossa escola de missões lá na cidade de Acopiara, que a gente chama de escola de formação, já demos um nome de escola de formação e treinamento missionário, lá em Acopiara. Para trabalhar no interior nós vamos ter, mas nós ainda não começamos. Enquanto nós não começamos, os jovens da cidade que têm a vocação, que querem ir, nós enviamos para a Vida em Foco, em Fortaleza, e lá eles fazem a escola, né? Já foram lá da igreja da cidade... eu acho que de 15 a 20 jovens lá participar dessas escolas, né? Então nós temos aí no exterior, lá nós temos então esse casal e essas 2 missionárias e essa outra missionária, no caso, que casou já, né? Então já é casado, já tem um esposo também que é missionário também, mas ele é sustentado pela igreja que o pai dele é pastor, lá em Fortaleza, né? E nós sustentamos ela e ele é sustentado, então, pela igreja que o pai dele é pastor, né? Não é integral, mas é sustentado uma parte dele. E então, nós temos agora, fora do Brasil, nós temos 2 tipos de missionário que a gente diz normalmente. Um são os missionários nossos, que são enviados por nós, que são esses. Né? Enviado, mantido, a boa parte são enviados pela Missão Ajudar. Exatamente. Lembrando, a missão, o trabalho da missão, a missão, eu costumo dizer, ela não faz missões sem a igreja local. Quem faz missões é a igreja local. A igreja local, ela envia o missionário através da missão. Nós somos o intermediário. É necessário esse intermediário, porque na igreja local, normalmente você não vai ter gente que é especializada, saber outro povo, quando a pessoa vai, a cultura, a língua, essa coisa toda, para onde passaporte e tal, entender essas coisas todas. Então, a missão faz esse trabalho. A igreja não tem esse know-how, vamos falar. Exatamente. Não tem expertise. Exato. Então, a missão, ela atua nessa preparação, nesse envio, e ela é a conexão entre o missionário e a igreja local, fica nessa conexão, né? E aí nós, então, temos esses missionários, e aí sim, nós temos os missionários parceiros, que não foram enviados por nós, que nós damos uma ajuda a eles, né? Tem uma ajuda um pouquinho melhor, outros uma ajuda muito simples. Hoje é o que a gente consegue, eu até fiz um planejamento em cima disso. Estou orando ao Senhor que até o final do ano eu quero enviar para o campo missionário em torno de, isso para fora, em torno de R$5.000. Eu não sei se eu vou conseguir, né? Porque a nossa despesa local lá é muito grande, né? Porém, esse é o desejo do meu coração, porque o trabalho missionário, das 5 maiores necessidades do trabalho missionário, a maior é a finança. A maior dificuldade é a finança, né? Então, nós temos esses missionários parceiros que nós ajudamos. Nós temos os diretores da Etnos Global, Rafael e Paula Florenciano. Eles trabalham na Tailândia, na Ásia. A missão deles trabalha na Ásia, na Tailândia. Tá? E o Rafael hoje e a Paula estão em São Gonçalo, aqui em São Gonçalo, né? Estão com um projeto, né? de fazer parceria com as igrejas para enviar os recursos, que eles hoje têm uma equipe lá de 8 missionários na região. Então eles estão aqui, mas o trabalho lá está acontecendo. E eles estão aqui movendo recursos e enviando para lá. A nossa ajuda que nós damos é para eles, para o casal, para a manutenção pessoal deles, né? Nós temos outro casal, que é o Andres e a Cássia Molinari, e também trabalham na Tailândia, no outro extremo da Tailândia, na divisa com Mianmar. Tá? Esse casal também está no Brasil agora, porque o Andres está em tratamento de saúde. Eles foram para o campo, casaram, com 10 dias já estavam na Tailândia, né? E com 10 dias, a lua de mel deles basicamente foi na Tailândia. Eles disseram que iam espiar o campo, só que nessa espia ficaram.
Tá? E esse ano o Andres teve que retornar, porque a batalha espiritual no campo, principalmente em regiões não alcançadas, você tem ideia aí, você que está aí do outro lado, é 1% a média de cristãos, então, na Tailândia. A estudar, cada 100 pessoas, uma pessoa é cristã. Então, o trabalho é bem difícil. Aí ele teve que retornar para um tratamento. Ele está aqui no Brasil, está morando em Santa Catarina, está fazendo esse tratamento. Isso o Andres, o esposo, e a Cássia. Então, esses são missionários parceiros na Tailândia. Nós temos uma missão na Índia, a família Beni. A família Beni. É a Maria Luísa e o Carlton Beni. A Maria Luísa é daqui do Rio, ela é daqui de Unamar, mas casou com um missionário indiano. Ele veio aqui no Brasil só casar com ela e... Eu vi as fotos, ele tem cara de... Eu ia perguntar justamente, porque... ele é indiano, ele é indiano. Raiz é de lá. Eles se conheceram, nem conheço a história direito, eu sei que eles se conheceram. Ele não, você tem ideia, o Carlton veio para o Brasil casar com a Maria Luísa, ele não conhecia ela pessoalmente, não. Isso eu acho que há 21 anos atrás, mais ou menos. O João conhece, o João Batista e a Giza conhecem a Maria Luísa. Não ele, mas a Maria... Quer dizer, eles estiveram no casamento deles, na época, né? Mas o marido mesmo só conheceu quando veio. Só conheceu quando veio. Então conhece. Tá? Então eles hoje trabalham na Índia, no sul da Índia. E eles têm uma família, o Xangrei e a esposa, que eles são de Mianmar. O Xangrei estudou na Índia, na escola deles, que eles têm lá na Índia um orfanato, tem uma escola de treinamento teológica e missionária, e tem uma igreja lá, no sul da Índia, essa família Beni. Aí o Xangrei saiu de Mianmar, veio para cá, que o foco da família Beni na Índia é exatamente preparar obreiros para o sul e sudeste asiático, que é um dos nossos focos também da missão, ajudar. O nosso foco principal fora do Brasil é lá nessa região do mundo. Tá? Então, o Xangrei se preparou aqui, estudou aqui, depois lecionou aqui na base na Índia, e depois ele retornou para sua etnia em Mianmar, e hoje ele é missionário em Mianmar. Aí lá em Mianmar ele tem já um trabalho, um orfanato e uma pequena igreja cristã começada lá já também. Então nós ajudamos a família Beni, e a família Beni ajuda então a manter, quem mantém o Xangrei lá em Mianmar. E nós temos também, o que vocês conhecem bem, Jonadab e Leonardo conhecem muito bem, a Célia Mendes. A famosa Célia Mendes, a gente escuta desde... Nasceu na Paraíba, foi para lá cedo. Paraibana retada. A Célia faz um trabalho hoje, a gente envia uma pequena ajuda para a Célia por mês. É para ela, a vida pessoal dela, né? Porque na realidade a base, a missão lá que é a Célia, fica em Maputo, capital de Moçambique, fica 25 quilômetros da capital, né? Numa região num distrito chamado de Gumbami. Então o trabalho da Célia lá hoje envolve em torno de 300 crianças que estudam, lancham, estudam, aí almoçam, à tarde tem várias atividades, esporte, música e várias outras coisas, lancham final de tarde e vão para casa de segunda a sexta. E então ela tem toda uma estrutura lá em Moçambique, está aumentando o templo lá, aumentou o templo porque a igreja cresceu muito, ela ficou sem espaço para o templo. Quando a Célia chegou em Gumbami, a comunidade toda vivia com diarreia. E ela desconfiou que tinha um problema na água, porque eles tinham um pequeno poço barrento no meio da comunidade, que não tinha tratamento nenhum, é de lá que eles tiravam a água. E ela levou uma médica daqui, uma amiga dela aqui de Goiânia. E a médica passou lá um mês lá. E a médica descobriu que o problema era realmente a água, eram os cuneiformes fecais acima do normal. A Célia veio no Brasil na época, fez uma campanha, comprou-se, na realidade, ela cavou um poço artesiano através da campanha que foi feita aqui. Cavou um poço artesiano. Hoje, a comunidade de Gumbami, lá, a missão tem 3 poços artesianos. E a comunidade toda de Gumbami bebe água através desses poços. Através desses poços da missão. A importância desse trabalho social, desse trabalho.
humanitária, isso é muito Tem importante. muita coisa para fazer ainda. Tem bastante coisa. Muita coisa. Então, é isso aí. A gente tem missionários lá em Moçambique, por exemplo, a Ana Maria, que é lá de Acopiara também, mas antes de eu chegar lá, bem antes, ela já foi enviada. É uma missionária que a gente precisa ajudar, e eu ainda não consigo ajudar ela financeiramente. A gente intercede por ela, mas não financeiramente. A gente tem a Adriana em Mato Grosso. A Adriana trabalha, inclusive, um dos projetos meu para o próximo ano é passar um mês com ela lá em Mato Grosso. Ela trabalha com 10 tribos indígenas na região lá, em Mato Grosso, de tribo em tribo. Entendeu? Eu quero ir lá. É outra. A gente tem entendeu? O Léo Borg, família também em Moçambique. O Léo Borg é treinador de futebol. Ele é formado pela CBF. A história do Léo Borg é coisa de doido. Ele é gaúcho, na família gaúcha, família boa, abastada, né? Mas se criou nos Estados Unidos, se tornou jogador de futebol nos Estados Unidos, futebol mesmo, nosso futebol. Estados Unidos. Aí se converteu. Se converteu. Quando o Léo se converteu, eu disse, eu me converti, a primeira coisa que eu quis ir fazer foi o trabalho missionário. Voltou para o Brasil, fez um curso de treinador de futebol na CBF, tem um diploma, é diplomado pela CBF, tá? Aí foi para onde? Foi para lá para treinar. Aí foi para onde inicialmente? Sem saber de nada de missões, não sabia nada. Foi para a Índia. Com ele, com a família, com ele, com a esposa, na época tinha, acho que uma filhinha só. Foi para a Índia, passou 3 anos e meio trabalhando com crianças na Índia, na área de futebol. Era uma escola que tinha cerca de 500 meninos que trabalhavam como treinadores de futebol. Foi perseguido, quase foi espancado, tem toda uma história dele lá na Índia. Tá? E hoje ele trabalha em Moçambique. Aí hoje ele já está. Engraçado, né? Você continua falando e eu Quer dizer, lembro... essa gente toda que eu falei aqui no final, eu não ajudo financeiramente, não, eles não têm condições, a gente só ora por eles. Mas eu tô me recordando das nossas conversas lá na sua sala, que a gente não tinha a menor noção da proporção que a coisa ia tomar. Assim, independente, essa eu ajudo parte, eu ajudo só um pouco, dou uma pequena oferta, mas assim, tomou uma forma, né? Sim. Que a gente naquela conversa lá atrás, 2012, 2010, não me lembro, né? Que a coisa ia tomar essa dimensão. Mas já que, né, você está falando questão de custo, de envio de oferta, talvez a pergunta seja um pouco difícil de responder, porque eu imagino assim, se entrar 10, né, vai ser ofertado 15. Isso, perfeito. A conta mais ou menos assim. O que é interessante é isso, né? Se arrecada tão pouco e ainda se preocupa ainda em ajudar, né? E dividir para as outras pessoas. Né? O que a missão tem hoje de gasto fixo, né? Mais ou menos? Quanto é que custa? Olha, hoje o nosso orçamento, o fixo, o que todo mês tem que entrar para a gente enviar, né? O normal seria R$ 6.500, esse seria o normal. Porém, com o nosso mantenedor, ele paga a prestação da Hilux, né? E glória a Deus, né? Mas a entrada ficou conosco. A entrada foi 11 mil e pouco, foi dividido em 12 parcelas de 1.023 no cartão. Então hoje, por exemplo, esse mês está terminando. Eu ontem estava lá na igreja e aquela oferta ontem foi... Oh, meu Deus do céu, aquela oferta foi de Deus, né? E eu estava já, entendeu? E ainda faltou um pouco para a gente completar o orçamento do mês, né? Ainda faltou, né? Mas ia faltar muito mais. Ainda ia faltar em torno de R$3.000 para a gente fechar o orçamento desse mês. E graças a Deus hoje está faltando a metade só por causa da oferta de ontem. Entendeu? Lá na igreja, né? Por causa da oferta, hoje está faltando só a metade, né? Que o pastor João, ele envia a oferta dele no mês. Aquela oferta ontem foi uma oferta extra, à parte, né? Que ele fez então para a missão. Exatamente, ele falou, foi exatamente isso. Então, mas hoje, então, nós, por causa disso, nós hoje temos um orçamento fixo hoje, que até ontem eu achava, até hoje de manhã, eu achava que era R$7.500 por causa dessa coisa toda. Mas eu descobri que é pelo menos quase R$200 a mais, eu não me lembro agora quanto é,
porque a missão tinha decidido que iam pagar meu INSS, porque eu não me aposentei, fui para lá sem me aposentar, e a missão tinha decidido que ia pagar meu INSS. Mas eu achei que não, eu tinha falado, não, gente, só quando a gente tiver condições, mas eles começaram a pagar. A revelia, mas começaram a pagar. Então, Enfim, a gente está falando de R$7.500, R$7.700, R$8.000, totalmente limitante ainda, não, né? Que ele isso só paga isso por essa exemplo, despesa que o senhor eu tem. estou com uma que o projeto dívida tem lá hoje, mas equacionado porque o irmão, o dono da casa de material de construção, elétrica, material de construção, ele, não, você vai pegando aí, quando você puder, você paga. Entendi. Aí eu não consegui dar nada a ele no mês passado. Isso, no mês passado, nem nesse mês que está terminando. Não, mito, mês passado dei R$300. Nesse mês está terminando, não consegui dar. E aí eu liguei para ele essa semana, passei um zap no final de semana. Falei, irmão João Félix, inclusive é pai da missionária Lídia Félix, que é a nossa missionária lá em Fortaleza. Irmão João, então, pastor, já te falei, não fica preocupado. Mas eu me preocupo, eu devo. Eu devo. E aí, então, quando eu chegar aí, eu vou equacionar. Então, porque tem toda a parte elétrica que a gente teve com gastos a gente gastou muita coisa, que a parte elétrica do colégio, lá estava realmente... E também a reforma agora da Casa dos Missionários também gastou bastante, tivemos que melhorar a parte elétrica também. Então, se a gente for isso, 7.500, quase 8.000, é só o que a gente tem que ter. Hoje. Entendi. Tem que ter. Aí, com esses gastos extras, e eu não conto aí combustível da caminhonete. Esse mês nós tivemos a transferência da caminhonete. Aí ficou em tudo um custo, 600, 700 reais. Custo, Aí teve umas despesas lá com a caminhonete, ficou em 600 reais mais ou menos, no mês passado. E dentro de um projeto já tão apertado, né? Qualquer gasto desse já faz uma diferença. Muito. Enorme, né? Enorme. Então vamos deixar a conta aqui. Né? Como é que é feito? Como é que faz para quem quiser ajudar, para quem quiser doar? A gente tem a conta aí que vai ser deixada, né? A gente coloca isso, coloca no link. Tem Pix? Tem Pix. O Pix é o CNPJ. CNPJ, você né? vai ver aí o CNPJ, né? Tem todas as informações. 26 213 111 0001, né? Isso. Dígito 70. Exatamente. Esse é o Pix da Associação Cristã Macedônia. Exatamente, é esse o nome. Então Sim. a pessoa, não é Missão Ajudar, Missão Ajudar é o nome fantasia. Isso. E agora o nome é a razão social, Associação Cristã Macedônia. Conta no Banco do Brasil. Sim, a gente tem essa conta. Vai estar na descrição do vídeo, né? Agência os dados bancários. 0700, dígito 5, conta corrente 31. 270, dígito 3, aí vem o nome Associação Cristã Macedônia. Você já falou, 26 213 111 0001, dígito 70, que é o CNPJ. E aí, vou fazer um desafio a vocês que estão aí nos assistindo. É um desafio bem simples, barato. Cada um de vocês, se a gente conseguir 1.000 pessoas, né? Eu sei que pode ser um pedido audacioso, ainda mais para a gente estar começando com o canal agora, mas acredito que esse vídeo vai alcançar bastante gente, então a gente vai alcançar muito mais do que 1.000 pessoas. Cada um de vocês doar R$10 por mês através do Pix, né? A gente já tem aí R$10.000 de ajuda para a associação. Tá? R$10 hoje é um cafezinho, um dia de café que você vai deixar de tomar na rua. Ou seja, não vai atrapalhar o sustento da sua família, não vai atrapalhar o seu lazer, não vai atrapalhar em nada. É algo que às vezes você fala, poxa, R$10? Sim, R$10. 1.000 pessoas com R$10 já vão fazer uma diferença enorme lá na Missão Ajudar. Tá? Vocês viram todo o trabalho. Lógico, isso vai mudar a vida da Missão Ajudar? Não, mas vai contribuir muito, muito para que os projetos eles possam crescer, possa ser dado continuidade nos projetos hoje já existentes. Tem um projeto aí da água lá nas vilas, né, que é um projeto formidável. Tem a aula de informática, os cursos de informática. Tem muita coisa ainda a ser feita. E a parte espiritual também, a parte missionária, não é, que a gente também aqui não pode deixar de lado. Então são R$10. R$10 não vai mudar em nada na sua vida, não vai te atrapalhar em nada, mas vai fazer uma diferença enorme na Missão Ajudar e na vida do povo lá do Nordeste, do interior do Nordeste. Tá? Eu
Eu brinco que eu sou carioca, carioca não, né? Sou aqui de Niterói, né? Sou fluminense, mas eu sou por acidente, né? Você pode olhar a cabecinha aqui que vocês já vão saber que vocês devem até ter se assustado falando que eu sou de Niterói, né? Mas é Cearoca, né? Eu sou aqui do Ceará, mas eu sou aqui do Rio de Janeiro, mas meus pais, né, são do Ceará, minha família toda, tanto materna quanto paterna, é do Ceará, é do Nordeste, e aí eu sei a importância que esse projeto ele tem lá. Então, assim, não é nada demais, é algo, eu acho que não vai mudar a sua vida, mas vai fazer uma diferença enorme lá para as pessoas lá do interior do Ceará e para a missão ajudar. Faz uma diferença no reino como um todo. Com né? certeza, com certeza. Então, assim, não é nada demais, R$10, tá? R$10 todo mês, pega o Pix, todo mês vai lá um Pix de R$10. Eu sei que para você vai falar, para você não é nada, mas tenho certeza que para a missão ajudar vai fazer uma diferença enorme. Bom, então é isso. Queria agradecer a presença do pastor Zé Wetzel. É uma honra poder estar recebendo, né, tanta Sim, coisa. com certeza. Vem às vezes para perguntar e a gente aqui recebe, né? Reforço aí as palavras do meu colega, do Jonas. Realmente, R$10 aí vai fazer diferença na vida. Eu acredito até que vai. Pelo que a missão representa no reino, eu acho que vai fazer sim, o retorno que vai dar para você que está doando, né? Com certeza. Que vai fazer muita diferença para quem dá. Sim, perfeito. Né? E vai fazer mais ainda na missão como um todo, em todos os projetos, aqueles que já estão em andamento, como aqueles que virão, as ideias, sim, né, que foram perfeito. faladas. Né? Então, é isso aí. Isso aí. Muito obrigado, pastor Zé Wetzel. Quer fazer umas considerações finais aí para a gente terminar? Na realidade, eu fico aqui muito, até meio emocionado, né, com isso tudo aqui, né? Quando essa semana a gente conversou, semana passada, com o Léo, sobre essa possibilidade, eu não sabia, né? Mas o que eu posso dizer para você, né, para encerrar, é que lembre-se que a tarefa missionária é de todos nós, é da igreja como um todo. Você está aqui, você está, de repente, perdendo esse podcast de uma grande cidade, né? Não sei onde você estiver, mas você está na sua acomodação, e você, de repente, não vai com seus pés, mas você vai orando, então ore por nós. E você vai também contribuindo, então você contribui com o reino de Deus lá do outro lugar, você contribui sim, tá bom? Lembre-se disso. Dizia um grande missiólogo, né, do século passado, Oswald Smith, missões se faz com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que se dobram em oração e com as mãos daqueles que contribuem, então, para o trabalho missionário. Tá? E para encerrar, posso contar uma ilustraçãozinha? Pode, claro, à vontade. Conta-se que no interior da China, na época que Hudson Taylor chegou lá, né, na China, um chinês aceitou Jesus, né, entregou sua vida a Jesus, passou a servir a Jesus, e aquele missionário, inclusive na cidade, passou a ser muito, digamos assim, odiado, porque muitas pessoas entregaram a vida a Jesus. Tá? Então, e tinha um amigo, esse chinês tinha um amigo que o camarada perturbava ele para ele deixar Jesus. Perturbava, todo dia era ali. Então. E um dia ele já apoiou o chinês firme com Cristo. Vamos chamar o chinês de João. Você já viu um João chinês? Então vamos chamar. E o João lá firme, não nega. Aí um dia, ele disse, João, vamos fazer o seguinte, se hoje eu não conseguir te convencer ao contrário, tá bom, então eu esqueço, tá? Então você pode continuar. Tá bom, então o que é? Vamos lá. Você disse que você um dia vai morar com Jesus e tal, aquela coisa toda. Vai. Sim, vou, eu creio nisso. Tal. Então, quando você chegar lá no céu para morar com Jesus, qual a primeira coisa que você vai fazer? Primeira coisa, eu vou procurar Jesus. E quando eu achar Jesus, eu vou dar um abraço bem grande nele, mas muito grande. Eu vou dizer a ele, vou me prostrar, vou adorá-lo, vou dizer, Senhor, muito obrigado. Se eu estou hoje aqui, é porque um dia tu deixou o céu e tu foi à terra para pagar o preço da minha redenção. Por isso que eu estou hoje aqui. Tá bom, João. Então a segunda coisa que você vai fazer,
Segunda coisa, eu vou procurar missionário fulano de tal, que é quem trouxe o evangelho à nossa vida. Aí eu sei disso e tal, aquela coisa toda. Quando eu achar ele, eu vou abraçar ele, eu vou agradecer a ele, vou dizer, meu irmão, muito obrigado. Se eu estou aqui, é porque Jesus um dia desceu do céu, pagou o preço da minha redenção, mas é porque também você trouxe o evangelho, levou o evangelho à nossa vida. Por isso que eu estou hoje aqui. Se você não tivesse levado, eu não tinha. E a terceira coisa, João, para a gente encerrar, aqui a gente, como diria o carioca, a gente passa a régua. A terceira coisa, eu vou procurar cada irmão que orou e contribuiu para o missionário vir aqui. Eu vou precisar da eternidade, mas eu vou ter a eternidade para isso mesmo. Vou pedir um anjo, Deus dá um anjo, esse anjo vai me acompanhar, vai me apontar, esse ali orou e contribuiu. Então, quando eu encontrar cada um, eu vou abraçar ele e vou dizer, meu irmão, muito obrigado. Se eu estou hoje aqui, é porque Jesus um dia desceu do céu, pagou o preço da minha redenção, é porque entendeu? O missionário levou o evangelho à minha vila, mas é também porque você orou e contribuiu para que o missionário estivesse aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? É que a missão é de todos nós. E quando eu falo de missão, não estou falando só de missão de diretamente pregar o evangelho, digamos assim, com palavras, à luz da Bíblia, com a Bíblia na mão, porém, de pregar com a nossa própria vida, ajudar o ser humano, porque essa é a maior pregação, é aquilo que eu faço, então, para ajudar o outro, o ser humano que está precisando da minha ajuda naquela hora. Então, eu convido você, a todos nós, irmanados, que possamos, então, ajudar aqueles que precisam, né? No momento, dando peixe, mas depois também dando a vara. Inclusive, eu tenho um projeto, foi bom até falar isso no final. Eu tenho 2 projetos para a cidade lá, para a cidade. Um é um curso de inglês. Lá não tem curso de inglês. Eu quero um curso de inglês, que esse curso de inglês, ele quem puder vai pagar, que a cidade não tem, mas a comunidade que não pode não vai pagar. A cidade não tem? Não tem. Não é só Não, a cidade não tem. A cidade não tem. Então, eu quero um curso de inglês e uma outra coisa, é um colégio. Eu quero um colégio para a cidade lá. Lá você não tem um colégio confessional. Sim. Você não tem. Nem católico você não tem. Entendeu? Então, um colégio também para tratar. Mais uma vez, o colégio, as pessoas que puderem pagar, vão pagar. E as pessoas que não puderem pagar, elas vão ser servidas. Vão ter bolsas para servir. Então, você pode ir orando, contribuindo, tá bom? Entendeu? É a maneira de você ir. Você, onde você estiver. Deus te abençoe. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Jonas. Deus abençoe vocês. A gente que agradece, né? Com certeza. Deus abençoe. É isso aí. Amém. Amém. Yeah.